É um prazer estar mais uma vez com vocês. Eu sou o professor Dr. Leonardo Finelli e estou aqui para dar sequência no nosso curso de Psicologia Geral, na formação em Pedagogia oferecido pela UAB da da Unimontes. Como de praxe, eu solicito que todos tenham em mãos caneta e papel, ou lápis e papel, para fazer anotações durante a aula de eventuais dúvidas, de pontos que às vezes não ficaram tão claros, ou fazer anotações dos elementos que consideraram principais, essenciais para a sua formação, de modo a facilitar os seus estudos durante a revisão do material. Espero que também façam a leitura do material disponível na nossa sala, e participem dos fóruns. Mas passemos, então, agora à nossa aula. Bom, então, como mencionei, estamos no curso de Psicologia Geral, na disciplina de Psicologia Geral do curso de Pedagogia da Unimontes, ministrada por mim, professor Leonardo Augusto Couto Finelli, doutor em Educação, psicólogo e pedagogo. Para a aula de hoje, a nossa quarta aula, finalizando aí essa disciplina, nós continuamos o livro Psicologias, da Ana Bock, Odair Furtado e Maria Teixeira, e discutimos para essa o capítulo 18, a escola. Entendendo que avançamos nessa formação, ou nesse conteúdo, discutindo um pouco da psicologia geral, o que é o papel da psicologia, o papel do psicólogo, e como isso impacta na formação de vocês, futuros professores, e impacta na atuação, que vocês terão futuramente na escola. Então, os autores nos apresentam que a escola se apresenta como uma das mais importantes instituições sociais por fazer mediação entre o indivíduo e a sociedade. Eu não sei se vocês se lembram, eu espero que sim, das nossas aulas anteriores, quando a gente começava a discutir lá na primeira aula sobre o processo de humanização do indivíduo, que o indivíduo nasce com um potencial biológico a ser humano, mas que ele se torna humano a partir dessa experiência de aprendizado, a partir dessa experiência de convivência sócio-histórico-cultural. E na nossa última aula, quando a gente discutia o processo de multideterminação do ser humano, a gente viu muito fortemente que esse processo de humanização está diretamente ligado ao processo de aprendizado. Consequentemente, a escola, se coloca como uma das mais importantes instituições sociais por ter exatamente essa finalidade precípua de promover o aprendizado. Então, ao transmitir a cultura e os modelos sociais de comportamento e valores morais, a escola permite que a criança humanize-se, que ela se torne humana, que ela cultive-se, que ela socialize-se, que ela se eduque. A criança não passa a deixar de imitar os comportamentos adultos, que é muito comum, as crianças pequenas repetem ou tendem a replicar os comportamentos dos adultos, para se apropriar dos modelos e valores transmitidos pela escola, que é uma ampliação de um modelo cultural, socialmente aceito, e, consequentemente, ela aumenta a sua autonomia e seu pertencimento ao grupo social. Lembro lá da primeira aula, quando a gente discutia a pertença aos diversos grupos, a ideia da sociedade ocidental, citadina, pós-moderna, que se volta para os ismos, para os diversos grupos sociais, onde nós, seres humanos, nos reconhecemos e espelhamos esses comportamentos. Mas é importante entender que a escola não existiu sempre. Ela é uma criação social do ser humano. Mas desde sempre eu lembro de escola. Ok, na nossa história, na nossa representação, na nossa experiência enquanto seres humanos, que nascemos aí no máximo no final do século passado, e vivemos aí 20, 30, às vezes 40, 50 anos, a escola sempre existiu. A escola, nesse contexto histórico, ela é uma realidade presente. Mas antes do século XVIII, nós não falávamos da escola com essa mesma abrangência que ela tem hoje.
Não se falava de educação escolar, né, educação como um processo de formação escolar regular, público, gratuito e para todos. Então, educar já significou viver a vida cotidiana do grupo social ao qual se pertence. Se a gente pega alguns filmes, é bem simples, por exemplo, o Irmão Urso, a gente vê lá a experiência da organização social da tribo, onde há uma replicação, um processo de replicação dos conhecimentos com os mais idosos transmitindo para os mais jovens. Então, a educação era muito pautada, nessa lógica de um grupo social que replica os seus conhecimentos, num processo de aprendizagem que vai sendo construído, vai sendo consolidado, é algo que existia aí desde da Idade Antiga e que vai sendo refinado quando a gente desenvolve a linguagem e passa a transmitir essas informações para além dessa experiência oral. Ao se acompanhar os adultos em sua atividade, voltando aqui para a apresentação, com o passar do tempo, aprendia-se a fazer igual, a replicar esses comportamentos, a mimetizar esses comportamentos. É o que a gente chama de aprendizagem vicariante, a gente aprende observando o outro. E aí se interiorizavam valores morais e comportamentos socialmente desejados. Não obstante, a partir da Idade Média, a gente começa a ter um acesso maior à escrita, uma maior organização desse processo, ou maior sistematização desse processo de transmissão do saber, e a educação se tornou um produto da escola, na tarefa de transmitir esse saber. Então, a escola começa a ser melhor estruturada, melhor organizada, desde as grandes escolas, né, das grandes universidades, mas ainda pensando com um acesso muito restrito às elites. Não era escola como temos hoje para todos, né? Tinha que se pagar a escola, era um investimento alto. Então, poucas pessoas aprendiam, por exemplo, a ler e a escrever porque tinham acesso à escola. Na Idade Média, eram primordialmente homens de famílias ricas, nobres, que educavam seus filhos para continuar a sucessão ali daquele mecanismo de poder. Mulheres estudavam, muito poucas estudavam. Aprendia-se a ler e escrever, por exemplo, na igreja, no clero, para a transmissão das informações. Então, a leitura, a escrita, o processo de aprendizagem formal era um meio de controle das massas, de transmissão de poder. Então, a escola se desenvolvia como uma instituição social especializada que atendia aos filhos das famílias de poder na sociedade. Já no século XIX, a escola passou por transformações, sendo a principal delas a tendência à universalização, ou seja, já pensando aí no final do século XIX, ela começa a acolher a ideia de atender a todas as crianças da sociedade. É uma proposta que foi apresentada por Comenius, num livro clássico extremamente importante chamado A Didática Magna, de 1649, então século XVII, que é retomada aí lá no final do século XIX, após a Revolução Francesa, quando a gente começa a pensar numa educação para todos. Essa ideia já era proposta por Comenius no século XVII, mas só vem ser aí efetivamente aplicada a partir do final do século XIX, início do século XX. Então, percebeu-se que a família que não podia mais sozinha preparar seus filhos para o trabalho e para a vida social e passou a delegar essa função a uma instituição que soubesse educar para o trabalho, que se encontrava no âmbito da vida pública. Então, em função, dessa reorganização da Idade Média, nos feudos, um trabalho muito manufatureiro, com a Revolução Industrial, a gente começa a ter aí pensar em fábricas, no crescimento das cidades, na reorganização da vida em função de um trabalho, em função de uma lógica de capital, uma lógica capitalista de vender a sua força de trabalho, a gente passa a discutir hierarquia de poder daqueles que detêm os meios de produção e aqueles que vendem a sua força de trabalho, com uma diferença hierárquica significativa.
mas a necessidade de algum tipo de capacitação desses, né, dos quem não detinha os meios de poder, ou os meios econômicos, para aprender a trabalhar nas fábricas daqueles que os detinham. Né? Só que a família já não dava mais conta de fazer, de promover toda essa educação, e as escolas começam a ganhar mais espaço, maior repercussão. Né? A Revolução Industrial, então, sofisticou o trabalho com a implementação das máquinas, exigindo a aprendizagem da tecnologia, o aprendizado, né, da tecnologia para operar as máquinas, a ler, a escrever, etc. E aí começamos a demandar mais ainda a escola. Nessa seara, né, nessa sequência, a sofisticação do trabalho levou a novas funções para a escola. Então, além de ensinar os conceitos básicos, ler, escrever, conceitos matemáticos, ensinou também a preparar o indivíduo para o trabalho, né, ensinando-lhe técnicas e a fornecer-lhes os conhecimentos básicos da língua e do cálculo. E, nesse sentido, a escola ganha importância e amplia suas funções na sociedade. As classes trabalhadoras, então, passam a exigir o direito de ter seus filhos na escola, né? Isso é, o direito de ter um acesso à cultura e ao conhecimento dos dominantes. Claro que, mesmo nessa época, quando começa essa abertura e a ampliar o número de escolas, há uma diferenciação muito significativa das escolas, do que se ensina nas escolas para quem detém os meios de poder e nas escolas das classes trabalhadoras. O que sustenta ainda mais essa diferenciação e essa hierarquia, essa diferença hierárquica. Eu complemento aqui o livro, sempre que faço esse destaque em vermelho. Então, além dessas funções, ensinar, preparar para o trabalho, oferecer conhecimento, a escola também assume uma função de reguladora social ao acolher as crianças por um determinado período de tempo e, consequentemente, liberando seus pais para o trabalho. Né? É, Final do século XIX, início do século XX, a gente já começa a pensar numa reorganização da sociedade por uma vida citadina, né, para morar em cidades, ainda com o homem trabalhando como provedor do lar, ainda numa cultura, mimetizando uma cultura europeia, as mulheres mais em casa, cuidando da família e dos filhos, mas ainda assim a gente começa a pensar nessa possibilidade de liberar adultos para o trabalho, para que as crianças, então, para que eles possam ser liberados para o trabalho, eles precisam de ter um lugar para deixar as crianças. E um lugar ideal é a escola, que se assegura bastante tempo, né, meio turno do dia, além de que essa criança está sendo capacitada. Isso ganha mais força ainda quando a gente começa a pensar nessa lógica no meados para final do século XX, quando da inserção da mulher no mercado de trabalho, cada vez mais aí pensando-se nessa necessidade de abrir esse espaço para que elas possam sair, elas têm que deixar os seus filhos em algum lugar. Então, nessa lógica, a escola acaba sendo pressionada e abre as suas portas para atender a outras camadas sociais, que não somente a burguesia e a aristocracia, como atendia anteriormente nos séculos XV, XVI, XVII, XVIII. No século XIX, a gente começa a falar dessa universalização da escola. Algumas características que a escola possui hoje na sociedade. Ela é uma instituição da sociedade, ela trabalha a serviço dessa sociedade, o que se ensina na escola é o que é estabelecido pelas legislações construídas pelo poder, né, pelo Estado, ou seja, no nosso caso do Brasil, o MEC estabelece o que vai ser ensinado na escola, ou seja, atende-se aí uma lógica da sociedade, e a escola é sustentada por essa sociedade a fim de responder às necessidades sociais. Então, os conteúdos, quais disciplinas entram, quais não, qual a carga horária de um conteúdo A ou B, tudo isso é estabelecido de modo a atender essas necessidades sociais propostas ou estabelecidas por aqueles que detêm os meios de poder. Para isso, então, para que ela atenda à sociedade,
a escola precisa estabelecer aí, ou exercer uma série de funções especializadas, como preparar as crianças para viverem no mundo adulto, né? Ou seja, aprender os conteúdos básicos de matemática, português, química, história, geografia, né? Todos os conteúdos propedêuticos, para que ela se insira no mercado de trabalho, né? Assimilar regras sociais, então conhecer aí conceitos de moral, de ética, do que pode, o que não pode fazer, né? Aprender conhecimentos básicos. Por que que os fenômenos acontecem, como se dão, preceitos básicos ali de pesquisa, né? De analisar uma relação de causa e efeito, né? Estabelecimento dos valores morais coletivos, né? O que que é certo, o que que é errado, o que que é bom, o que que não é, o que pode, o que não. Né? Os modelos de comportamento considerados adequados para a sociedade. Então, essa proposta que eu diria que até há uns 20 anos atrás tinha um grande impacto na escola, hoje em dia ela acaba sendo um pouco perdida da escola pelas mídias, né, pelos processos de multiletramentos, aí, pelas diversas formas de acesso à informação que a gente não tinha no passado, até cerca de 20 anos atrás. O uso da tecnologia não era tão exacerbado como é hoje, né, do computador, né, da tecnologia informatizada. Então, a gente ia para a escola para aprender a informação. Hoje, qualquer um tem aí ao alcance da mão um celular, que é um computador com acesso à internet, e consegue acessar a informação. Então, a escola muda de caráter, né, nesses últimos 20 anos, né, muda seu papel, ao invés de ser uma instituição que oferece o conhecimento, agora ela nos auxilia a selecionar qual conhecimento é mais ou menos adequado à nossa sociedade. Ah, então eu complementei aqui também o livro, né, com essa ideia, já que o livro é de 2001. A escola, então, estabelece uma mediação entre a criança ou o jovem e a sociedade, né, já que ela é técnica e é social. Ela ensina conteúdos e ensina esses jovens, essas crianças a se comportarem. E aí, consequentemente, ela é uma forma moderna de operar essa transmissão dos conhecimentos. Só que nem tudo são flores, né? Existem problemas na escola. Os autores apresentam aqui nesse livro que iniciam-se com dois aspectos presentes nos problemas da escola, né? Os aspectos teóricos da educação, que se referem às concepções apresentadas nas teorias pedagógicas. Vocês vão ver mais sobre as teorias pedagógicas nas disciplinas de didática, tanto na 1 quanto na 2. Então, teorias pedagógicas ou metodologias pedagógicas vão ser discutidas nessas disciplinas que falam, né, ou tendências pedagógicas também que falam dessa forma de organizar a escola, que fim que ela quer atender e por que ela quer fazer isso. Né? E o conceito prático, né, que se refere ao cotidiano da educação escolar. Então, pensando aqui nas teorias ou tendências pedagógicas, pensem na estrutura de uma sala de aula formal. Carteiras enfileiradas, livros didáticos, né? Tem um investimento nisso, né? Há um recurso investido pelo Estado para fazer essas escolas funcionarem. Isso tem a ver com uma tendência, né, pedagógica que estabelece um maior número de alunos, um menor espaço, um menor gasto. Ah, mas tem gasto, sim, mas o valor do livro é baixo se você pensa na quantidade de livros produzidos. Mas o valor acaba ficando alto, então, se entendendo que é uma grande quantidade, o valor absoluto é muito alto. Então, é um investimento muito grande. E no aspecto prático, diz respeito a esse cotidiano da educação escolar. O que está funcionando, o que não está, quem manda, quem que é diretor, quem que é supervisor, como é que o professor dá a aula, o que tipo de atividades tem que ser feita, como é que são as avaliações, etc. Então, as teorias pedagógicas ou tendências pedagógicas, ao conceberem a escola como uma instituição isolada da sociedade, criaram-lhe um dos seus principais problemas. Lembram da discussão na aula anterior sobre o ser humano multideterminado, que fala de um ser humano isolado e abstrato, que não está conectado com a realidade? Algumas das tendências pedagógicas reproduzem essa ideia e concebem ela como uma instituição isolada. Ela é assim porque deve ser assim. É assim porque era assim no passado. E isso não funciona tão bem, porque a escola
estando num contexto sócio e histórico, precisa se adaptar, né? Por exemplo, com que idade a gente deve começar a pensar no uso da tecnologia na sala de aula? Em que momento que a escola deve colocar um laboratório de informática e levar crianças ou adolescentes para fazer o uso desse? Ou disponibilizar computadores nas salas de aulas para todos fazerem o uso? Ou solicitarem que façam uso de celulares e ou aplicativos? Isso já se modificou. No passado não podia, passou a poder e atualmente a gente está voltando a um movimento de perceber que só deixar o acesso, né, ele pode trazer grandes benefícios com o acesso de muitos conteúdos pedagógicos, jogos e programas educacionais, mas também dispersa a vida do aluno ali com diversos programas e aplicativos de comunicação rápida, né, de grupos sociais e de comunicação rápida, que criam bombas de endorfina e que criam jovens viciados em acesso a conteúdo sem apresentar criticidade, sem internalizar esse conteúdo. Tá? Então, isso é um problema. A gente tem que pensar nessa escola não mais como isolada dentro de um muro, mas como participativa, né? Como integrada com a sociedade, com a cultura, com o momento em que ela se encontra. Então, a escola que deveria fazer uma mediação entre o indivíduo e a sociedade acaba se tornando uma instituição fechada, destinada a proteger a criança dessa mesma sociedade. Lembra que eu falei? De deixar a criança na escola para os pais trabalharem, de prender a criança na escola para que elas não vejam os problemas da sociedade. Isso pode acontecer e é uma tendência pedagógica nesse sentido que é problemática para o funcionamento da escola. Isso se dá porque a escola passa a ser pensada em algumas das teorias pedagógicas como uma instituição isolada da sociedade no qual ela se insere, é como se ela não estivesse imersa nessa mesma sociedade. Pensada dessa forma, a escola acaba por ensinar um conhecimento distante da realidade social. Quando a gente começa a pensar em conteúdos extremamente complexos, e o mais importante, principalmente quando a gente já estava ensinando ali, eu penso na minha experiência enquanto professor no ensino médio, né? Porque na educação infantil a criança ainda está muito aberta a aprendizado e tudo é novidade. Mas no ensino médio, o jovem já tem ali uma competência, uma certa autonomia, ele começa a questionar: para que que eu estou aprendendo isso? Onde que eu vou usar isso na minha vida? E aí a gente começa a entender, né, nós, enquanto professores, começamos a refletir que realmente é importante esse conhecimento. E aí há vários caminhos para se pensar. Por exemplo, sim, é importante porque ele auxilia o jovem a desenvolver uma habilidade de raciocínio hipotético dedutivo. Ou não, é um conhecimento que eu estou discutindo aqui que vai dar um trabalhão para esse jovem estudar e que ele nunca vai aplicar na vida dele. Pensem aí, por exemplo, nas aulas de química. Nem sempre a gente consegue fazer uma relação muito prática daquele conteúdo. Tá? Então, a realidade social invade as salas de aula e é encontrada nos livros, nos valores ensinados e nas atividades desenvolvidas. E aí a gente tem que pensar qual que é o papel da escola. Os conteúdos, às vezes, são ensinados como se nada tivesse a ver com a realidade social. Quando seu professor fica lá te ensinando a nomear cadeias carbônicas, né, em química orgânica, sem estabelecer um sentido de porquê, o que, que diferencia uma cadeia menor de uma maior e o que, que isso impacta na vida do indivíduo. As regras são tomadas como absolutas e naturais. É assim porque é assim, porque a lei diz isso, porque a regra diz isso. Não, por exemplo, em física é importante a gente aprender a deduzir as fórmulas, a entender de onde elas vêm e não só aplicá-las. A autoridade na escola acaba se tornando inquestionável. O professor diz, eu tenho que fazer. A vida de cada um fica do lado de fora da escola. Então, é interessante a gente pensar, por exemplo, até para a escola de educação infantil ou anos iniciais, né, do ensino fundamental, a criança chega ali na escola e se relaciona com seus pares. E aí um tem um tênis novo da moda, o outro tem uma mochila de um determinado personagem, de um filme ou de uma série.
Isso não pode ser negado por nós, professores, né, pensando que essa vida cotidiana fica do lado de fora, porque as crianças veem umas às outras, elas se comparam, elas tentam entender essas diferenças, elas reconhecem algumas delas, né? Pensando nos jovens um pouco maiores, eles assistem séries, eles escutam músicas, leem jornais, eles veem podcasts, eles escutam podcasts, eles veem é, 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 TikTok, Quai e outros aplicativos que fazem com que eles tenham alguns aprendizados, alguns importantes, técnicos, teóricos, outros meramente jocosos, né, piadas provocativas, com forte tendência política, por exemplo, e que eles reproduzem isso na escola. E nesse sentido, não dá para a gente pensar que a escola fica, a vida fica do lado de fora. A própria ideia de ter um uniforme, né, que iguala a todos, né, para assegurar quem pode entrar e quem não pode, né? Então, antigamente, o problema era quem não tem uniforme não entra porque pode não ser aluno. Hoje em dia, a gente tem problemas econômicos muito mais graves e, às vezes, deixar de fora um aluno só porque ele não tem uniforme é muito mais grave do que pensar nessa utilização desse uniforme para facilitar, para melhorar, para promover a higiene, para promover essa padronização. As notas de aproveitamento são resultantes apenas de trabalhos realizados na escola e pela escola, né? Então, muitos trabalhos, provas, atividades dentro da escola, muito pouco aproveitamento, de uma experiência de que a gente tem aqui na universidade já de atividades acadêmico, científico, culturais, né, que complementam a formação. O esforço pessoal do jovem, né, do estudante, torna-se um fator decisivo do sucesso ou do fracasso escolar. Então, há muitas discussões sobre fracasso escolar, e por um longo período, o fracasso escolar foi culpa dos professores que não sabiam ensinar, depois do material didático, da falta de recursos e até mesmo do interesse ou não do jovem no processo de estudo e de aprendizagem. Então, por que esse distanciamento da escola em relação à realidade social é visto como um problema? E aí essa questão é produzida e eles mesmos respondem, né? Os autores respondem, porque não é verdadeiro, né? A escola reproduz valores sociais, modelos de comportamento, ideais da sociedade, ela ensina o conteúdo aplicado na produção da riqueza e da sobrevivência do grupo social. Então, de certa forma, ela universaliza um dado saber hegemônico, que é estabelecido por quem detém o poder, impedindo que os outros saberes possam ser também veiculados e valorizados. Por exemplo, precisamos de leis para estabelecer a necessidade do estudo de conteúdos africanos, de reconhecimento dos povos originários, né? Precisamos estabelecer mediante legislação, né, normas, o que se ensina e por que se ensina. Por exemplo, não se discute, apesar de termos em diversas localidades povos tradicionais, comunidades indígenas, comunidades quilombolas, comunidades ribeirinhas, o conhecimento desses povos. Se você senta para conversar com uma raizeira, um pajé, um líder de algum desses grupos, eles têm vários conhecimentos de raízes, de plantas para tratar saúde, para tratar doenças, que não são reconhecidos, por exemplo, na escola, porque a gente fala que o conhecimento de tratamento de doenças é necessariamente o conhecimento médico que passa pela utilização de remédios, né, produzidos pela indústria farmacêutica. Um segundo problema, né, uma segunda maneira de ver esse distanciamento como um problema é ao escolher esse distanciamento, a gente acaba optando por um modelo de ser humano ou uma dada epistemologia que vai ser utilizada no processo educacional. Então, esse modelo, né, essa epistemologia, esse modelo de ser humano, é, em geral, passivo perante ao seu meio social, pois não sabe aplicar os conhecimentos aprendidos para melhor entender o seu mundo e nele atuar de forma mais eficiente. Dessa forma, é preciso articular a vida escolar com a vida cotidiana,
articular o conhecimento escolar com o acontecimento do dia a dia da sociedade. Por exemplo, discutir as músicas, discutir o cinema, o teatro, a arte, os esportes, o interesse por esses, como experiências culturais vivas que dizem respeito às formas de aprendizado, porque o jovem vai se interessar muito mais por uma música do que por um livro de química ou física. E aí a gente avança para uma discussão, né? Saber. Para que a gente quer saber? Né? Qual que é o propósito dessa lógica da escola como detentora do conhecimento? Né? Então, um outro problema da escola é pensar nessa forma, como ela concebe e como ela lida com esse saber. Transmitir o saber acumulado se torna uma fonte de variados problemas. Né? Qual é mais importante? Como o fazer? Nesse sentido, as finalidades da escola são colocadas nas teorias pedagógicas ou nas tendências pedagógicas e no cotidiano como sendo culturais. Daí essa importância da escola fazendo parte da vida cotidiana. Nesse sentido, a escolha da tendência pedagógica ou da teoria pedagógica, que nem sempre é clara, a maior parte dos professores não tem muita clareza nos estudos de tendências pedagógicas e não sabe qual que ele adota ou por que ele adota, impacta na percepção de ser humano que esse indivíduo tem e de sociedade que ele visa formar. O que eu quero fazer, o que eu quero ensinar, como eu quero ensinar e por quê. Muitas vezes a gente não sabe, a gente só replica a maneira de dar aula que os nossos professores usavam, que a gente gostava por uma razão ou por outra. Porque eu gostava do professor, porque eu aprendi mais dessa forma, etc. Então, para as teorias pedagógicas ou tendências pedagógicas, o lugar social que o indivíduo ocupará na sociedade depende do grau de cultura que ele irá adquirir. Então, por exemplo, o médico aprendeu muito mais, porque para ter melhores notas para entrar para fazer medicina, do que um indivíduo que optou, por exemplo, por ser gari, que não teve boas notas, não tem uma possibilidade de grande ascensão socioeconômica, consequentemente, um impacto no seu desenvolvimento também cultural. Então, a escola atesta o saber através dos diplomas, que se tornam, então, passaportes para essa vida social. Se você quiser ser gari hoje em dia, você já precisa de ter um diploma de pelo menos ensino médio para fazer um concurso da prefeitura. E não que gari não seja uma profissão importante, extremamente importante, sem garis para coletarem o lixo, limparem a cidade, coletarem o lixo produzido por nós, a gente teria uma série de afecções, a gente voltaria a viver como na Idade Média, onde o lixo é acumulado na cidade, tem rato, tem sujeira, tem barata, tem pragas e por aí vai. Então, não dá para a gente pensar como um sendo mais importante do que o outro, ou não deveríamos pensar dessa forma. Mas na prática o fazemos, culturalmente o fazemos, porque um tem um diploma e o outro não. Porque um tem um dado salário de 5 casas decimais e o outro tem um salário que não chega a 3 casas decimais, que não chega a 4, às vezes 3 ou 4 casas decimais. Outro problema relacionado com a dificuldade demonstrada pela escola é de lidar com o saber. Então, ensinar as respostas aos alunos sem que eles tenham feito as perguntas, ou estimular as perguntas e menosprezar a importância de se obter as respostas, é problemático. É a ideia, por exemplo, de capacitar os alunos na educação infantil para terem bons resultados das respostas às provas de Provinha Brasil, que oferecem aí índices de desenvolvimento humano, desenvolvimento da escola. É importante que a escola tenha um resultado satisfatório, a maior parte dos alunos tem um bom resultado, porque isso impacta em políticas públicas, em dinheiro que a escola recebe. Por outro lado, se a escola faz isso, ela recebe o dinheiro, mas ela está mostrando que temos alunos que não dão conta e a gente está passando, aprovando esses alunos e levando a uma dificuldade cada vez maior para essa formação. Percebem que esse discurso é um discurso eminentemente político, de polis, não de político no sentido de partido, mas de polis, de vida em sociedade. Então, as escolas tradicionais não acreditam que seus alunos possam ter assuntos para contar ou perguntas estimuladoras para fazer. O professor só vem para trazer conteúdo e não escuta o que o aluno traz,
da sociedade para dentro da escola. Já nas escolas um pouco mais renovadas, o problema aparece de forma invertida. Elas estimulam as crianças a fazerem perguntas, mas, no entanto, acabam não tendo as respostas adequadas para responder essas perguntas. E aí eu concordo com os autores, né? Saber é perguntar. Saber é conhecer as respostas. Então, a escola precisa articular adequadamente essas duas atividades, de saber pensar para perguntar e de saber responder de maneira adequada a essas perguntas. Então, a relação importante aqui, né, que eu falei muito da escola como pedagogo, é a relação da escola como um meio que prepara para a vida, e aí é pensar nesse gancho com a psicologia, né, ou na lógica aqui da psicologia geral que vamos discutindo. A escola é definida como um meio que prepara para a vida. Então, volto lá atrás, né? O indivíduo nasce com um potencial à humanidade, mas ele precisa aprender a conviver com outros seres humanos. Então, ela acredita que ensinando a cultura acumulada pela humanidade, a gente conseguirá desenvolver o que há de melhor em cada indivíduo. Assim, a gente pressupõe que há um indivíduo a ser desenvolvido dentro de cada um, que, por natureza, é bom, mas como a gente viu na aula passada, não necessariamente é tão bom assim. É por isso as escolas para a infância se chamam jardim de infância. Olha que bonita essa ideia do nome, jardim de infância. Você está cultivando como uma flor, né, o desenvolvimento dessa criança para ela se tornar um adulto. Prepara-se o indivíduo no que ele tem de bom para, após um certo tempo, entregá-lo à sociedade a fim de transformá-lo na direção do que é naturalmente bom para nós, seres humanos. Mas há sempre o risco de, apropriando-se desse discurso de proteção, de cuidado, de ensinar o que é melhor, de criar indivíduos que são a imagem e semelhança dos valores sociais dominantes. E as escolas fazem isso. Você tem aí escolas para preparar alunos para o mercado de trabalho, por exemplo, as escolas técnicas, e nós temos escolas para preparar alunos para serem classe dominante, né? Para entrar nos cursos de maior reconhecimento econômico, como medicina, direito, engenharias, para atuarem como políticos, para atuarem como pensadores da sociedade. Então, como instituição social, a escola estabelece um vínculo ambíguo com a sociedade. Ela é parte da sociedade, por isso trabalha para a sociedade, formando os indivíduos necessários à sua manutenção, né, a manutenção da sociedade. Então, ela precisa criar indivíduos capazes de produzir riquezas, de criar, de inventar, de inovar, de transformar. Só que, para isso, a escola precisa ser crítica e inovadora. E aí a gente tem instalado uma ambiguidade, porque não dá para produzir riquezas e produzir o máximo, com o mínimo de recursos, aumentar a produtividade e ser, ao mesmo tempo, crítico e inovador. Para ter inovação, você tem que ter acertos e erros. Você tem que criar coisas novas e nem sempre dá certo. Então, você investe um recurso em pesquisa no que pode dar certo ou não. Ao passo que na produtividade você tem que sempre que acertar e aumentar a produção. Então, a gente acaba ficando preso a uma realidade social e, ao mesmo tempo, devemos ser críticos e inovadores dessa realidade. Isso gera como se diz os jovens hoje em dia, né, como os jovens dizem hoje em dia, gera um bug na cabeça do indivíduo. Além disso, um outro problema, né? A escola surgiu para responder a necessidades sociais de preparo do indivíduo para a vida pública. Tá? Então, a família ficou apenas com a função de formação moral de seus filhos. Ou seja, criou-se um papel distinto. Escola ensina conhecimento, família ensina valores morais. Só que não dá para fazer essa dicotomia, essa separação tão clara. Essa linha ela é muito mais tênue, do que essa clareza. Então, hoje, a escola ocupa uma grande parte da vida dos seus alunos. Ela ensina técnicas, ensina valores, ideais,
Ou seja, cada vez mais substituindo as famílias na orientação, por exemplo, para a vida sexual, para a vida profissional, para a vida como um todo. Você pega a vida de um jovem de 8, 10 anos, né, no ensino fundamental, que a gente vai pensar aqui no nosso foco de trabalho, ensino fundamental. Numa escola pública de periferia, esse aluno vai ficar cerca de 4 a 5 horas por dia na escola. Vamos assumir aí uma escola com uma formação bem limitada, com muito pouca tarefa de casa. Ela vai ter aí mais uma meia hora de estudo em casa. É bastante tempo. Se você pegar uma escola de elite, né, privada, mais centralizada, de elite, esse aluno normalmente vai ter aula nos 2 turnos, né, manhã e tarde, e ainda tem outras tarefas. Então, ele vai estar sendo ocupado ali por cerca de 8 a 10 horas por dia. É como um adulto, né, e aí volta a se pensar na criança como um adulto, um pequeno adulto, que está sendo preparado para essa vida de adulto mesmo, né? De entrar depois no ensino médio, depois no ensino superior, fazer uma boa faculdade, uma pós-graduação e se inserir no mercado de trabalho, né? Trabalhando ali 8, 10 horas por dia. Mais um problema, então. Cada vez mais a gente aumenta a pressão para a alfabetização precoce. E aí a gente tem umas perguntas a serem feitas, né? E eu acompanho essa ideia dos autores. As crianças entram no primeiro ano do ensino fundamental sabendo ler e escrever. Isso gera impactos em termos de desenvolvimento? Ela conseguir fazer ou não conseguir, porque não vão ser todas que vão aprender da mesma forma, ao mesmo tempo. Por que que a gente fez essa antecipação? As crianças estão se desenvolvendo mais rápido? Ou é uma demanda social para que elas aprendam mais rápido e se formem mais rápido? E as crianças que não frequentam pré-escola? Como é que faz com elas, já que se elas não foram para a pré-escola, elas vão aprender a ler e escrever para entrar no primeiro ano? Então, são problemas que essas mudanças nem sempre dão conta de responder, né? Ou não são pensados ao se propor essas mudanças e que vão se acumulando aí em termos das dificuldades do processo educacional, do papel da escola e de nós, enquanto educadores, pensarmos nessas mudanças no funcionamento dos indivíduos. Outro conjunto de problemas refere-se à concepção do aluno. Como é que o professor vê e concebe seus alunos? Qual que é essa percepção epistemológica? Qual que é a tendência pedagógica que ele tem na educação? Ele quer forçar um conhecimento? Ele quer acolher o aluno? Como que as famílias e os alunos veem e concebem o professor? Eu gosto muito dessa charge, né, ah, que tem essa dicotomia com um espaço temporal de 40 anos. Isso é muito pouco tempo. E num primeiro quadro, né, bem uma estrutura aí mais sépia, né, menos colorida, muito mais formal, tanto as vestimentas da professora, quanto dos pais, quanto do jovem, né, com uma austeridade muito grande, e os pais ali ao lado da professora, né, que notas são essas, né, atribuindo ali um fracasso escolar ao filho que não deu conta de aprender, porque a professora sabe, a escola tem os recursos e o jovem não deu conta de aprender. Em 2009, 40 anos depois, a gente já tem uma reestruturação da sociedade, muito mais cores, muito mais elaboração, e aí uma professora que já está muito mais ansiosa, insegura, vejam a postura dela no primeiro quadro e no segundo quadro, no olhar dela nesses quadros, e a postura dos pais, né, agressivas com a professora, e a percepção aí de soberba desse jovem. Que notas são essas? Atribuindo aí que o seu filho é suficiente, é capaz, é a riqueza desse grupo familiar, né? É um espelhamento aí do sucesso dos pais, e quando esse jovem não dá conta, a culpa tem que ser atribuída à escola, à professora, à educação, e não necessariamente mais ao jovem, que pode ser mais ou menos competente, que pode ter se dedicado mais ou menos a esse processo educacional. Então, a forma de significar,
né, de atribuir sentido, é importante para se entender a relação que se estabelece entre professores e os alunos. Então, por exemplo, os alunos podem ser vistos como receptáculos, né, que o conhecimento vai ser depositado. Paulo Freire questiona muito essa ideia, né, quando ele nos fala do ensino bancário, né, lá no livro Pedagogia do Oprimido. Os professores podem ser vistos como autoritários, que impõem conteúdo sem importância ou valor. Então, confrontos, violências, abusos de autoridade, atos delinquentes, são fatos que surgem no cenário escolar, né, que é um lugar designado pela sociedade como de preparo para a vida social. E a não aceitação, as dificuldades da relação geram esses conflitos. Então, o vínculo professor-aluno é o sustentáculo da vida escolar, essa relação que a gente consegue estabelecer em melhor ou não tão bem. Então, se estabelece de forma, nessa relação, esse vínculo, de forma a viabilizar o trabalho de ensino-aprendizagem. E ela é uma replicação do vínculo de apego que a criança desenvolve com seus cuidadores, normalmente os pais, né, mas com aquelas pessoas mais próximas dela. Então, se a criança desenvolver um vínculo de apego regular, saudável, seguro com os pais, ela tende a desenvolver um bom vínculo nessa relação professor-aluno, com essa figura de autoridade que é o professor. Se, por outro lado, na primeira infância, esse vínculo foi estabelecido de uma maneira insegura, ansiosa, a chance dessa criança se tornar um adolescente com dificuldades para lidar com figuras de autoridades é muito maior. Então, a escola precisa de professores que estejam preparados, né, que trabalhem em parceria com seus alunos, de modo a permitir um diálogo com o conhecimento, uma co-construção do conhecimento. As crianças não chegam às escolas em pé de igualdade. Isso é um fato também que é importante. A sociedade não é igualitária, pois elas tiveram experiências de vidas muito diferentes. Eu volto a lembrar da aula anterior, quando eu mostrei lá imagens, né, de um jovem negro, pobre, criando o seu brinquedo, né, e um jovem rico, abastado, numa loja de brinquedos com uma infinidade de possibilidades, de escolhas, e não satisfeito com aquilo. Então, os programas universais, né, de que todas as escolas são iguais para todos, etc., que trazem um discurso de busca de igualdade, colaboram para a manutenção das desigualdades. Porque é fato, o recurso, né, a fatia do bolo, não é distribuído da mesma maneira para as escolas, por exemplo, centrais e periféricas. Então, os programas escolares, em geral, não levam em conta essas diferenças sociais. Se adota nas escolas, por exemplo, municipais, o mesmo material didático, mas esquece de considerar que, por exemplo, uma escola mais central tem espaço para aula de educação física, tem quadra, e na periférica não. Que na escola central recebe mais verba, tem um laboratório de artes, um laboratório de ciências, que tem recursos, que tem um pátio, espaço para as crianças brincarem. Na escola periférica, não. E isso impacta no processo de aprendizagem. Porque ambos exigem os mesmos produtos, avaliam da mesma forma, em termos de provas, de metodologias de ensino, ensinam da mesma maneira crianças que têm vidas muito diferentes. E ignorar essas diferenças é trabalhar para aprofundar elas. Negligenciar que elas existam, fazer de conta que elas não existem, acabam aprofundando essas diferenças. E aí eu trago umas imagens para discutir, né? Por exemplo, o conceito de igualdade e equidade. E aí a gente pode fazer diversas análises, né, nessas imagens, mas pegando aqui a da esquerda, que fala da igualdade, eu tenho três jovens distintos, né, por exemplo, em relação à sua estatura, e os três receberam, de maneira igualitária, os mesmos recursos, um caixote para cada um. Só que o mais alto teve um excesso com esse recurso, o de estatura mediana, o recurso foi suficiente para ele alcançar o seu objetivo, e o aluno ali com uma condição menor, mais deficitária, mais precária, o recurso não foi suficiente. Então, o discurso da igualdade sustenta a desigualdade.
Ao passo que um discurso da equidade trabalha com uma lógica diferenciada de oferecer os recursos de acordo com a demanda, né? Só que quem já detém o poder não quer dar mais recurso para quem mais precisa e receber menos recursos, né? E aí é essa lógica que a gente vê. O indivíduo ali mais alto já conseguia obter os resultados, né, de ver o jogo sem precisar de recursos, sem precisar da caixa. O de estatura mediana precisava de um pouco de recurso para alcançar. E o indivíduo mais baixo, que tinha menos recurso, que tinha ali uma base mais básica, mais precária, precisava de mais recursos para alcançar o mesmo resultado, né? Não se quer dividir de maneira diferente a fatia do bolo para que todos tenham acesso semelhante ao processo de aprendizagem ou a qualquer outro recurso. Nesse sentido, eu compartilho 3 vídeos aqui, né? O desafio da igualdade, né, que fala aí dessa relação de gênero, né, de sexo, homem e mulher, a corrida dos US$ 100, né? E depois a corrida dos privilégios, né? A corrida dos US$ 100 realmente é uma tradução, é um vídeo legendado, porque é um vídeo em inglês, o original dele é em inglês, e aí tem uma legenda em português, e depois a corrida dos privilégios, que é uma reedição da corrida dos US$ 100, né? Realizada no Brasil, que considera muito aí os impactos dos processos educacionais. Esses 3 vídeos que eu deixo aqui, eu também vou disponibilizá-los na sala, vocês provavelmente já os viram, né, na nossa sala, lá no nosso AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem, né, os links para os vídeos, e é importante que vocês os assistam, são vídeos curtos, né, mas importantes aí para complementar essa discussão. Então, a instituição é um aparelho, a instituição escola é um aparelho ideológico do Estado com a finalidade de reproduzir a mão de obra submissa e a ideologia dominante. Então, hoje, a gente tem uma série de argumentos convincentes para mantermos a credibilidade da escola e enveredarmos esforços para transformar essa escola. Então, tem tanto argumento para manter como está, quanto para fazer mudança. Por exemplo, a escola constitui um local de troca, de obtenção de informações e de aprendizado da investigação. Aprender a aprender é um conceito importante, que é muito discutido. Formula-se grande parte das respostas e das perguntas necessárias à compreensão da vida, da sociedade e do cotidiano. A gente tem um espaço de reflexão, de aprendizagem, de debate sobre como as coisas se dão. É um espaço no qual podemos adquirir a ideia do tempo histórico e da transformação que a humanidade produziu. Por isso a importância de estudar a história, para entender o passado, para compreender como está o presente e fazer um planejamento de futuro. A escola é importante para a gente aprender que nem todas as pessoas pensam e agem da mesma forma. Às vezes a gente fica preso em bolhas e pensa, né, as crianças em especial, pensam como seus pais, como seus familiares, que pensam junto com aqueles próximos da sua vizinhança, que pensam mais ou menos da mesma maneira das pessoas do seu bairro, e assim sucessivamente, né, que é um elemento típico da cultura. A escola, assim como o ambiente de trabalho para os adultos, nos força, enquanto indivíduos, a lidar com pessoas diferentes, que vivem em outras experiências, né, às vezes na mesma cidade, mas em outro bairro, e que pensam de maneira diferente, que tiveram experiências pregressas diferentes e que compartilham conosco, né, para que possamos ter uma ampliação dessa possibilidade de ver o mundo. Então, essa diferença do modo de pensar e agir deve ser valorizada por todos. Nem sempre o é, principalmente nesse momento aí, nesses últimos, eu vou dizer, 8 anos, que nós vivenciamos uma polaridade política muito grande em que as pessoas não conseguem conversar, dialogar, ver de maneira diferente e compreender que a maneira do outro ver não é necessariamente melhor ou pior. A gente passa a fazer escolher aí ideologias com seus representantes e temos aí os nossos malvados favoritos, né, que a gente reproduz de maneira acéfala, de maneira acrítica, uma série de ideias que nos são passadas, porque estão associadas a uma dada ideologia do meu malvado favorito.
Muito do aprendizado para o trabalho acontece no ambiente escolar, né? Formação para o mercado de trabalho, formação para a vida, etc. Então, há mudanças nas escolas que são importantes para a gente mudar o mercado de trabalho. Nesse sentido, a escola precisa ser transformada e a busca por tal transformação constitui um desafio que não pode ser confundido com a defesa do fim da escola. Tem gente que fala aí, a gente já vê crescer, eu vejo pessoalmente um movimento crescente aí nos últimos 5 anos, né, desde o fim de um pouco antes da pandemia, e isso se agravou com a pandemia, do homeschool, né, da educação parental em casa, né? Pessoalmente, eu não acho que esse elemento seja saudável. O espaço de convivência com a diferença é importante para o desenvolvimento. É claro que algumas casas e algumas famílias e alguns pais têm boa educação, têm bons instintos, têm boa intenção e conseguem educar muito bem e previnem aí que seus filhos lidem com algumas experiências sociais, de riscos, de preconceitos, etc., que elas teriam que lidar nas escolas, e que pode ser mais saudável. Mas uma perspectiva macro de organização social, eu vejo muito, de uma maneira muito mais temerária o homeschooling, né, porque você tem uma tendência a replicar apenas aquilo que você conhece, ah, do que lidar com a diversidade promovida pela escola. Mas o professor vai replicar aquilo que ele conhece. Sim, mas você tem 8 professores, 10 professores, uma série de 8 professores por ano que trazem as suas experiências, que forçam o jovem a ter que lidar com as experiências de outros jovens, que eu vejo como muito mais benéfico, que promove muito mais aprendizagem, do que ficar preso, focado numa única metodologia, numa única tendência, num único conjunto de conhecimentos. Valores básicos na sociedade capitalista, como liberdade individual, autonomia, criatividade, capacidade de tomar decisões, exigem, então, uma abertura do conservadorismo da escola. Mas, de novo, eu volto na discussão que eu trouxe mais cedo da escola dualista, né, da escola que é para preparar jovens para o mercado de trabalho, e da escola que é para preparar vencedores, né, para preparar essas novas lideranças. Então, a escola não pode ser a única responsável pela criação da mão de obra submissa e nem pela reprodução dos valores dominantes. Não dá para nem ser uma coisa, um extremo, nem o outro. Ela participa, então, de um jogo social, cujas transformações sociais ocorrem de forma mais ampla, abrangendo uma série de outras instituições sociais, igreja, polícia, hospitais, como família, meios de comunicação de massa, Congresso Nacional, leis que impactam no funcionamento de todas essas instituições. Caminhando para fechar, a escola, então, pode e deve ensinar de maneira crítica, a pensar, a refletir sobre aquilo que se aprende. A simples imersão da criança e do jovem no meio social, como a gente já vinha discutindo, não lhes garante um aprendizado crítico dos modelos, né? Não é só porque vai para a escola que aprendeu a ser crítico. Então, eu espero que, como você possa perceber, se de um lado a escola apresenta problemas, que não são poucos, por outro lado, não faltam propostas para solucionar esses problemas das relações dos indivíduos com a escola e com a aprendizagem. Ufa, eu acho que é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, dos textos, das aulas. Então, caminhamos agora para a finalização do nosso curso, estamos aí na nossa última semana, então participem do fórum. Quem teve a oportunidade de construir aí o conhecimento de maneira mais significativa, que foi acompanhando a disciplina, fazendo as leituras de modo regular, colabore com seus colegas, tragam suas impressões. Aqueles que não tiveram, pelas mais diversas razões, as oportunidades de manter o conteúdo em dia, façam um esforço aí dessa última semana de tentar retomar o conteúdo para que vocês possam participar de maneira eficiente e eficaz das discussões, dos debates nos grupos de discussão, tenham conseguido aí realizar de maneira exitosa as atividades. Quem ainda não conseguiu, ainda há prazo para entrega da maior parte delas.
para que vocês façam a revisão do conteúdo e consigam ter bom desempenho, bom aprendizado e bom êxito nas avaliações, nas provas que se processam, né, que se seguirão. Estimo a todos um excelente aprendizado, uma excelente sequência dessa formação, que é uma formação de qualidade que a EAD oferece, né, que pensa aí nesse acolhimento, nesse desenvolvimento, nessa ampliação de possibilidades, de recursos. Avancem nessa formação de qualidade que vocês têm direito e têm acesso nesse momento para as demais disciplinas e não só para as demais disciplinas desse primeiro semestre, mas para os demais semestres, de modo a avançar com êxito nesse curso e se colocarem de maneira melhor, mais conscientes, mais críticos no mercado de trabalho como futuros professores, que vão ser capazes de avançar com esse conhecimento que começaram a desenvolver agora e a educar seus futuros alunos. Um grande abraço, sucesso a todos e espero encontrá-los em breve nas próximas disciplinas.